João capítulo 8, a partir do primeiro versículo. O texto diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele partiu novamente para o templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o seu dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ela disse. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Só até aí é suficiente para a nossa meditação. Eu acredito que todos nós já tenhamos ouvido alguma mensagem, ou pelo menos uma mensagem, acerca desse texto. É um episódio onde o texto parece ser bastante claro, mas há alguns desdobramentos e alguns pontos que são históricos, contextuais, e que talvez a gente precise entender antes da gente estar compartilhando algo que eu tenho no meu coração. Eu acordei com esse texto, um desses dias de semana, interessante, eu acordei com esse texto no meu coração, e algumas frases assim relacionadas a esse texto que eu achei muito interessante. Então, a partir dali, eu acreditei que Deus gostaria de compartilhar algo com a igreja. E hoje pela manhã eu estive ministrando em uma igreja ali no Brasil para Cristo, pastoreada pelo pastor Marcos André, amigo nosso, e ele me pediu justamente para falar sobre mentoreamento. Quantos nunca ouviram falar sobre mentoreamento? Levanta a mão assim. Quantos não sabem nem o que é isso? Levanta a mão assim. Isso. Não tem problema nenhum, porque a gente vai falar sobre isso, e é claro que eu vou dizer o que é isso, antes de começar a falar, né? E então, eu lá não li esse texto, eu não trabalhei em cima desse texto, mas a ideia era o que, basicamente, o que nós vamos compartilhar. Jesus, nesse texto, ele estava no templo, e o texto diz que ele estava ensinando. Ele estava ensinando as pessoas que foram ali para ouvi-lo, para ouvir ele ministrar, ele ensinar a palavra, ele está descortinando para eles o reino dos céus. E de repente, ali naquele templo, eles estavam obviamente no pátio do templo e não no lugar santo ou no santíssimo lugar. Ele simplesmente lança uma mulher diante de Jesus, e a mulher aparece ali, considerando que ela fora flagrada em adultério. A minha versão diz que ela foi pega no ato do adultério. Então nós poderíamos presumir que, considerando que os hebreus que a flagraram gostariam de fato de expor aquela mulher, eles não deram a ela nenhum tempo, nenhuma oportunidade de se vestir outra vez. Então, provavelmente, ela estava enrolada em algum tipo de lençol, em algum tipo de pano improvisado, que ela mesma deve ter providenciado, se é que tanto. Mas ali estava ela, diante dele, e eles fazem, então, essa pergunta, ou faz a primeira colocação e depois uma pergunta. Eles dizem assim: essa mulher foi flagrada no ato de adultério. E a lei, e eles quando dizem a lei, eles estavam se referindo a Moisés, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento. Eles dizem: a lei manda que essas mulheres sejam apedrejadas. Ela é adúltera, ela foi flagrada, nós a flagramos. Não me perguntem como foi que eles conseguiram flagrar uma mulher no ato de adultério naquela época, naquela ocasião, onde não haviam os recursos que nós temos, que hoje já é difícil flagrar no ato. Provavelmente contaram com a contribuição de alguém, talvez até do próprio sujeito que estava com ela, que curiosamente não estava na cena. Você percebe aí claramente que havia uma tendência,
uma manipulação de realidades, dos fatos, da cena do crime, porque se ela foi flagrada no ato de adultério, no mínimo o homem teria que estar ali com ela, para os dois serem apedrejados, mas curiosamente só ela está ali, e eles dizem, a lei manda apedrejar, mas você o que diz? E é justamente nisso que eu gostaria de estar trabalhando, nesse e você o que diz, porque Jesus ele simplesmente não diz nada. O texto é bastante claro ao mostrar que Jesus simplesmente se abaixa e começa a escrever na terra, e ele simplesmente não diz nada, mas o texto diz que eles insistiram na questão, e como insistiram na questão, algumas versões dizem que Jesus se endireitou, outras dizem que ele simplesmente ficou em pé, e olhando para todos os acusadores da mulher, ele diz, aquele que não tem pecado, então, atire a primeira pedra. E cada um deles foi saindo, foi embora, e então ele tem aquela conversa com a mulher. Onde estão os seus acusadores? Ela diz, eles foram embora, eles não estão mais aqui. E Jesus diz, nem tampouco eu te condeno. Ele até poderia tirar a pedra, porque ele não tinha pecado, mas ele diz, nem tampouco eu te condeno, vá e larga essa sua vida de pecado, vá e não peques mais, vá e toma um rumo, vá e comece a viver uma vida diferente. Foi essa a história, foi essa a questão. Agora, queridos, embora a gente já tenha ouvido várias vezes ministrações acerca desse texto, com abordagens diversas, eu gostaria de abordar algo que provavelmente você ainda não ouviu acerca desse texto, ou desse tema, que é justamente a questão do mentoreamento. Mentorear. Mentorear é quase que discipular, é ensinar com atos, é ensinar com comportamentos, é mostrar a direção. O termo surgiu na Grécia Antiga. Homero, em Odisseia, ele conta uma história de um homem que foi para a guerra. Ele se ausentou, ele foi para a guerra e ele deixou um filho ainda muito pequeno. E as guerras na antiguidade, elas eram bastante diferentes das guerras dos nossos dias. Às vezes levavam muitos anos e às vezes saíam de um campo de batalha para outro campo de batalha. E Homero, então, ele narra a história de Odisseu, e por isso Odisseia. Então, a história, ou a caminhada de Odisseu, ele vai até Troia, e ele batalha contra Troia, a famosa história do cavalo de Troia, que todos nós provavelmente já ouvimos falar, e ele luta em Troia. Só que Odisseu, depois daquela batalha, ele vai para outros campos de batalha, ele não tem oportunidade de voltar para a sua terra natal. Eram longas as viagens, eram longas as jornadas, de modo que ele ficou nada menos que 20 anos sem ver o seu filho. O seu filho, ele quando volta, ele encontra não mais uma criança, um bebê como ele havia deixado. Ele encontra um homem já feito, um homem que já pegava em espadas, um homem que estava batalhando ou aprendendo nas articulações das guerras, para que um dia pudesse ser enviado também. E não foi então Odisseu que criou o seu menino, não foi ele que ensinou o seu menino, não foi ele que fez com que aquele garoto viesse a ser homem, mas alguém que foi incumbido por ele quando ele saiu. E o nome desse rapaz, que agora já era um senhor, era Mentor. Mentor, ele orientou aquela criança e criou aquela criança dentro dos princípios, daí o termo mentorear. Daí o termo mentoreamento, alguém que mostra o caminho, alguém que vive a vida como um espelho, de modo que nós possamos extrair lições positivas dela. E nesse sentido, então, nós poderíamos dizer que Jesus foi o maior de todos os mentores. Ele foi um homem que mostrou com a sua própria vida, e esse texto especificamente, ele nos mostra algumas lições surpreendentes, algumas lições absolutamente impactantes, que mostram, sobretudo, um equilíbrio emocional provavelmente jamais visto em qualquer tipo de personagem histórico. Eu já falei sobre isso. O que mais surpreende para mim em Jesus não foi necessariamente ele quebrar a história no meio. Hoje todos nós vemos a história, fazemos uma leitura da história em antes e depois de Cristo, porque ele rachou a história. Mas o que mais me impressiona nessa questão é justamente, sendo ele um líder espiritual, ter apenas 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Isso é surpreendente,
Se nós observarmos Buda, Confúcio e todos os Maomé e todos os grandes líderes espirituais que a história nos nos mostra, nós veremos que todos eles eram muito velhos, eram senhores já quando começavam a ter exemplo de vida e algo a ser passado, algo que pudesse ser ministrado, que edificasse as pessoas. Era um conhecimento empírico que eles haviam adquirido ao longo da sua existência. E então, pela própria vivência, eles eram experimentados e poderiam então ministrar a outros e mentorear a outros. Jesus não. Ele tinha apenas 30 anos. De acordo com algumas especulações, ele morreu com 33 anos. Considerando que ele exerceu 3 anos de ministério e considerando ainda que a Bíblia data o tempo de seu batismo com 30 anos de idade, é claro, nós concluímos que ele morreu com 33 a 34 anos de idade. Ou seja, era um garoto, era um menino, era um rapaz, nós poderíamos dizer assim, mas ainda assim ele mostrava um equilíbrio sobrenatural. Ele conseguia em cada detalhe não apenas estar livrando uma mulher pega, flagrada em adultério da morte, mas ele conseguia administrar as suas emoções de uma forma espetacular, ensinando aqueles que estavam junto com ele, porque curiosamente, aqueles homens não estavam ali para decretar um veredito sobre a vida daquela mulher. O texto é claro, e João nos mostra que eles estavam ali para experimentá-lo. Mas João só sabia disso porque quando ele começou a escrever o seu evangelho, ele já conhecia o final da história. E nós temos que considerar isso. João, quando começa a escrever o seu evangelho, ele já tinha visto a morte e ressurreição de Cristo, ele já tinha toda a revelação da palavra de Deus diante dele, e então ele observou que nesse episódio, eles queriam de fato experimentar Jesus, mas Jesus observou isso imediatamente. Então, Jesus estava ali sob o fio da navalha, ele estava ali numa encruzilhada da vida, numa esquina de sua vida, onde ele poderia morrer, porque se ele dissesse que aquela mulher deveria ser liberada e eles deveriam ter misericórdia dela, ele estaria quebrando a lei e ele seria apedrejado. E se ele dissesse que eles deveriam apedrejá-la, provavelmente eles se levantariam dizendo: você agora acabou de se contradizer, porque a sua mensagem é baseada, é fundamentada em amor, e como você autoriza apedrejar uma mulher? Mas ele, numa sobriedade absolutamente impressionante, ele começa a ministrar sobre aquelas pessoas e usa a própria consciência daquelas pessoas. Ele lança a responsabilidade para cada um e com isso ele ensina, não apenas a nós que estamos aqui 2000 anos depois, mas ele ensina aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles hebreus. Ele ensina os seus discípulos que estão ao lado dele, ou seja, Jesus ensinava todos os dias com o seu comportamento, com a sua vida, e ali naquela esquina de sua existência, ele estava dando uma direção para os seus discípulos, não vacilando, não falhando, não errando, e fazendo com que eles observassem um comportamento de alguém absolutamente sóbrio, num momento crucial de sua existência. Deixando então agora, momentaneamente, esse episódio, entrando na nossa vida, na sua vida, na minha vida, eu gostaria de estar nos conduzindo a uma reflexão, a olhar para a nossa história e começar a pensar em certos desdobramentos delas, da nossa história, se nós tivéssemos pego um caminho diferente do que nós pegamos em determinados momentos de nossa vida. Se nós tivéssemos dito não em algum momento crucial de nossa vida, ao invés de termos dito sim. Se nós tivéssemos dito sim, ao invés de dizer não em momentos que caberiam um não. Enfim, quais seriam os desdobramentos? E o que nós de fato, ou como de fato nós estaria a nossa vida nesse momento? Pastor Marcos, André, hoje ele me pediu, na verdade, para contar a minha história. Ele falou assim: Sérgio, eu gostaria que você não pregasse hoje, eu gostaria que você contasse a sua história. Então, considerando que eu já pastoreio vocês há 22 anos, está na hora de vocês me conhecerem. Eu nasci
em janeiro de 65, portanto, eu tenho 52 anos, embora não pareça. Eu aparento 51 no máximo. Eu nasci no Rio, eu não sou de Nova Friburgo, e eu nasci dentro de um contexto de vida bastante confortável, eu diria assim, embora eu estivesse vivendo num bairro bastante simples, embora nós morássemos dentro de uma vizinhança ou dentro de um contexto bastante simples. A minha mãe era a sexta, era a caçula dos 6 filhos dos meus avós, e ela então, ela casou com um homem, o meu pai, que era um homem que dentro dos padrões do lugar onde eu morava, muito bem de vida. Por quê? Porque ele era militar e há 50 anos atrás, um militar, ele estava com uma vida segura. Ele estava com uma vida confortável, ele estava tranquilo em relação a determinadas questões. Então, nós éramos crianças, eu e meu irmão, que tínhamos uma certa tranquilidade. Eu me lembro, por exemplo, que nós éramos os únicos que tínhamos um telefone em casa. Você que tem menos de 30 anos provavelmente não sabe o que significa isso. Mas há 50 anos atrás, ter um telefone em casa era algo de rico. Era algo de gente que tinha recursos, porque uma linha telefônica custava muito dinheiro, não era como o celular que nós temos hoje, todo mundo tem. Então nós éramos os únicos na rua, antes de haver orelhões na rua, nós tínhamos um telefone em casa, então nós tínhamos uma vida tranquila. Eu tinha a minha merendeira, talvez você também, mais novo, não saiba o que é isso, mas eu tinha a minha merendeira própria, eu não tinha que dividir com o meu irmão, tipo aquela coisa de eu chego da escola e ele vai para o segundo turno com a mesma merendeira. Então, eu calçava um quichute bem novo. Quando estava frio, eu vestia uma japona, daquela de boa qualidade. Enfim, meu irmão também, embora eu seja mais velho, eu sou 3 anos e meio mais velho do que meu irmão, nós tínhamos uma vida tranquila. E assim, então, nós prosseguimos na nossa infância até os 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos nessa época, meu irmão 3 para 4 anos, quando meu irmão foi transferido através da Marinha para Santos. Nessa ocasião, a minha mãe, que era ainda bastante nova, ela tinha em torno de 30 anos de idade, menos do que isso, 25 anos aproximadamente, 26, ela era uma jovem ainda, com 2 filhos, um de 7, um de 3,5, ela começou a dar assistência a uma vizinha, que se tornou uma grande amiga dela. Essa vizinha, ela tinha um marido alcoólatra, que espancava ela sempre. E então ele espancava não só a sua esposa, a Dona Maria, mas também espancava os seus 6 filhos. E a minha mãe, via de regra, acobertava, pegava as crianças e levava lá para casa. E então em casa ela dava proteção para os meninos. E posteriormente começou a proteger a mulher também, levando para lá e então livrando ela das surras, das pancadarias. Ainda não existia a Lei Maria da Penha na época, enfim. E ela passava um aperto muito grande. E assim nós convivemos durante alguns tempos sobre aquela situação, tentando de alguma forma abençoar, proteger aquela família. Já éramos crentes. Eu, na verdade, nasci num berço evangélico. Eu nasci no berço evangélico. Aos 8 dias de vida eu fui apresentado num templo assim da Assembleia de Deus, como apresentamos agora o Arão. Então eu fui criado dentro de princípios cristãos. Meus pais eram presbítero da Assembleia de Deus. E um belo dia a Dona Maria sumiu. E aquilo ali na rua foi um comentário, como que ela sumiu e deixou os seus filhos para trás. E os filhos ficavam com a minha mãe, ela cuidava dos 6 filhos dela, levava comida, fazia tudo o que fosse possível. E ela simplesmente sumiu. E os dias foram se passando e um filho de cada vez foi sumindo. Ela vinha e buscava um por um, e como que raptava um filho e levava embora. Via o dia de trabalho, os horários de serviço do marido, e aparecia e pegava um e sumia. Ia sumindo tudo, até que sumiram os 6. Nós ficamos, de certa forma, aliviados, e foi tudo muito tranquilo. E então nós estávamos nos preparando já de mudança para irmos embora para Santos. Eu já estava matriculado numa escola, fomos até Santos para conhecer o lugar onde íamos morar, onde iríamos, recomeçar a nossa vida dentro de uma outra cidade, dentro de um outro contexto. E então nós fomos surpreendidos.
Meu pai nos reuniu e disse: vocês não vão, a dona Maria já está lá comigo. Na verdade, ela fugiu com ele e com os 6 filhos. E então a nossa história, ela se quebrou. Nós começamos a viver uma realidade muito difícil, porque, embora o salário do meu pai fosse relativamente bom para aquele contexto que ele vivia, sustentar 2 filhos era uma coisa, mulher e 2 filhos era uma coisa, sustentar a mulher e 2 filhos e mais 6 de uma outra pessoa e outra mulher era outra, completamente diferente. Então, a partir dali, a minha mãe começou a trabalhar fora, fazendo faxinas, e com aquilo que vinha de pensão, ela alugou uma casa para que nós não estivéssemos morando dentro daquele contexto, porque nós fomos das pessoas que tinham a melhor condição no bairro para as pessoas que tinham a pior condição. Isso foi muito difícil, porque, na verdade, ser pobre até que é ruim, não é bom não, você deve saber, a maioria deve saber, eu sei. Mas ser pobre depois de pensar que tem alguma condição, é pior ainda, porque você perde absolutamente tudo, e nós perdemos, eu e meu irmão, muito mais do que uma condição financeira. Nós perdemos a confiança na figura do pai, que preteriu nós 2 para levar uma outra família com ele. Nós ficamos assim muito abalados, muito chocados, porque a situação mudou completamente, e isso fez com que a minha mãe começasse a desenvolver um problema sério de saúde. Os anos se passaram, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui acometido de uma doença muito séria. Eu tive meningite, meningocócita, num grau assim bastante elevado, e os médicos fizeram uma intervenção, rasgando meu pescoço, alguma coisa, traqueotomia, alguma coisa assim o nome, eu nunca sei o nome certo. E então eu tive algumas paradas cardíacas, algumas paradas respiratórias, simultâneas, enfim. E segundo o que me informaram, porque obviamente eu não acompanhei, eu estava em coma, eu fiquei em coma 4 dias, eu tinha 13 anos de idade, mas a pessoa que me socorreu, que era um amigo da família, presenciou toda a movimentação e todo o procedimento. Então ele contou para a família, ele contou que os médicos deram uns 3 choques para que eu pudesse voltar na última parada que eu havia apresentado, e eu não voltei, e eles largaram os equipamentos e disseram: perdemos o menino. Então eu fui dado como morto, e havia uma enfermeira ali, que eu nunca conheci, que eu não sei o nome, eu não sei, enfim, eu não sei quem era. E aquela mulher, ela entrou em desespero e começou a socar o meu peito, e eu voltei. Existem pessoas que entram na nossa vida e que nós às vezes não damos o valor devido, mas que nos mostram direções e alteram o rumo da nossa história. Eu ouvi uma história na internet, porque a internet de vez em quando aparece algumas coisas boas. Eu ouvi uma história na internet de um homem que era um palestrante muito conhecido nos Estados Unidos. Ele foi militar, ele era paraquedista da tropa de elite americana, ele foi em algumas guerras e ele teve que fazer muitos saltos. E um dia, depois da palestra, um homem já feito também, procurou ele e falou: o senhor lembra de mim? Não, eu não lembro. Eu sou o soldado fulano de tal. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. E ele então, aquele homem, que agora era um comandante, era um homem de patente, ele começou a refletir acerca disso. Eu sempre palestrei, eu sempre ministrei palestras motivacionais para as pessoas, e eu nunca havia percebido que por trás de mim havia alguém que dobrava os meus paraquedas. Alguém nas mãos de quem eu confiava a minha vida todos os dias, porque se o serviço dele não saísse correto, eu morreria. Mas quantos saltos de sucesso eu fiz, porque por trás de mim havia alguém dobrando os meus paraquedas. Todos nós temos pessoas que dobram os nossos paraquedas todos os dias. Todos nós temos pessoas na nossa vida que deveriam ser um pouco mais valorizadas. Pessoas que nós talvez nem conhecemos, mas que elas fazem parte da nossa história mesmo sem a gente saber. Aquele período passou, a minha mãe, segundo o que minha avó me contou, ela fez uma oração naquele dia ou naquele tempo, dizendo: meu Deus, eu não vou aguentar ver o meu filho partindo, eu gostaria que você me levasse no lugar dele. Particularmente, eu não acredito que Deus tenha ouvido a sua oração, mas o fato é que 1 ano depois a minha mãe partiu. Ela foi acometida, a sua enfermidade agravou e o câncer a ceifou aos 34 anos de idade. Eu me lembro no sepultamento da minha mãe, quando eu e meu irmão estávamos ali juntos, depois que o caixão saiu, que foi sepultado, meu pai, ele apareceu e ele disse: eu preciso tirar os meninos daqui, desse contexto de luto e tudo mais, eles vão passar um dia comigo.
Nós morávamos em Marechal Hermes e ele levou a gente para São Gonçalo. Vê que minha vida foi só derrota. Só piorava, era morro abaixo. Quem é que é de São Gonçalo aqui? Aquela ali eu sei que é. Só derrota. Então eu morei em São Gonçalo, viu? Então nós não saímos mais de São Gonçalo, nós ficamos em São Gonçalo. Na verdade eu não voltei para o Rio. Então mais uma vez eu perdi assim todos os meus amigos, nós perdemos, eu e meu irmão, a nossa família, e fomos morar agora dentro de um contexto onde eu tinha um irmão, e agora eu tinha um irmão e outros 5, eram 6 mais uma. Quando soube da situação que havia acontecido, era mais velha, já era maior de idade, ela foi embora de casa, porque nunca aprovou o que a mãe havia feito. E ali nós começamos a viver um tempo assim muito difícil, porque não é fácil ser pai de 2 filhos, de 8 é pior ainda. Não é fácil ser mãe de 6 filhos, e agora ela tinha mais 2 também. Enfim, nós começamos a viver uma situação bastante delicada, uma situação bastante difícil. E então naquela situação, e ela às vezes se estourava, ela espancava os meninos dela, talvez tivesse aprendido com o marido, o ex-marido, ela espancava, e um dia ela arrebentou meu irmão também. E ele era novo, ele tinha 11 anos e eu 14, e eu me lembro que eu abracei com ele, nós nos deitamos, e eu falei: Marcos, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que fazer tudo o que eles mandarem, para que isso não aconteça com a gente. Nós temos que ser exemplares. E ali, eu não sabia, mas eu estava numa esquina da minha vida. A minha mãe sempre tinha dito lá em Marechal Hermes que eu não deveria andar com aquelas pessoas que fumavam maconha, que traficavam. 2 coisas minha mãe falava para mim. A primeira era para que eu não andasse com determinadas pessoas que eram pessoas já do movimento, isso há 40 e tantos anos atrás, quase 50. E a segunda coisa, ela disse assim: eu nunca quero ver você em cima de uma motocicleta, porque isso é muito perigoso. Eu nunca usei nenhum tipo de droga, e eu não ando de motocicleta. Eu não sei porque eu tenho a sensação de que se um dia eu entrar para os Águias de Cristo, eu vou tomar um tombo e vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. Então assim, aquela coisa de palavra de mãe que entrou. Então eu sentei com meu irmão e disse: nós precisamos direcionar a nossa vida, porque quando saímos de Marechal Hermes, nós saímos debaixo de palavras proféticas do tipo assim. Um tio meu disse: esses 2 vão ser marginais, estão aí 2 traficantes, porque nunca tiveram pai e agora não tem mãe, e o futuro de quem não tem pai nem mãe é o tráfico, é a marginalidade. Estão aí 2 marginais no futuro. E eu ouvi aquilo, e eu conversei com meu irmão, e a partir dali eu comecei a mentorear o meu irmão, embora eu tivesse só 14 anos, mas ele precisava ainda de mim mais, e eu comecei a dar direção. Naquele ano eu me lembro, eu sempre fui um péssimo aluno, eu fui reprovado, eu fiz a 6ª série 3 vezes, 3 vezes, eu era reprovado em língua portuguesa direto, eu não conseguia interpretar um texto, eu era muito ruim, eu era muito burrinho. Mas ali, eu sentei com meu irmão e falei: nós vamos ser melhores do que os filhos dela. E tinha uma menina chamada Marisa, que era minha irmã, e estudava comigo, fomos matriculados no mesmo colégio, a gente cursava a mesma série. Ela tinha a mesma idade que eu, e obviamente também era burrinha, considerando que estava 3 anos atrasado também. E dizem que em terra de cego, quem tem olho é rei, ou em terra de 2 burrinhos, quem é um pouquinho mais esperto vai, né? E eu naquele ano comecei a estudar, porque o meu objetivo era ser melhor do que os filhos dela. É claro que os objetivos ou os motivos para estudar não eram os mais nobres, mas fato é que eu comecei a me tornar o melhor aluno da sala. E às vezes ela chegava, tadinha, e não tinha nada com isso. Ela chegava e perguntava assim: como que você conseguiu tirar essa nota e eu essa? Eu dizia: eu estudo. E eu feria ela com aquilo. Ouça, pessoas feridas ferem. Quando nós estamos com a nossa alma ferida, nós começamos a ferir as pessoas. E via de regra, nós ferimos as pessoas que estão mais próximas de nós. Nós ferimos familiares, nós ferimos pessoas que estão junto de nós. Nós começamos a ferir pessoas que nós deveríamos proteger e amar. E então é absolutamente necessário que nós comecemos a despertar para as feridas de alma que nós temos. Eu me lembro de um episódio, meu pai quando saía para trabalhar, ele colocava eu e meu irmão sentado na calçada, 6 horas da manhã, e o pessoal passava na rua e falava: senhor Serginho, cara, eu queria dormir mais um pouco, vocês 2 aí no sol, porque ele obrigava, ele dizia assim:
Homem não pode dormir até tarde, homem acorda cedo, porque eu não quero criar dois vagabundos. E ele sempre falava aquilo. Quando eu dei baixa da Marinha, a primeira coisa que ele falou comigo: você deu baixa da Marinha? Sabe por que você deu baixa da Marinha? Porque você não é homem. Marinha é lugar de homem, você é um vagabundo. E aquilo entrou no meu coração. Eu já era pastor, e uma vez a Lene me pediu para lavar uma louça, e eu falei: hoje eu não vou lavar louça não, estou ocupado com outra coisa. Mas você é um vagabundo mesmo. Quando ela falou essa palavra vagabundo, eu pulei no pescoço dela. Eu já era pastor, mas eu tive um lampejo de sobriedade, eu não encostei nela, eu cheguei perto e parei. Eu só apontei o dedo no nariz dela e disse: você nunca mais diga isso para mim. Eu acordo cedo todos os dias. Eu chego em casa tarde todos os dias. Eu trabalho muito. E eu não quero que você fale: desculpa, eu estava brincando, mas eu não quero essa brincadeira. E quando eu saí dali, eu fiquei muito mal. Eu falei: meu Deus, o que é que eu fiz? Mas eu não compreendia. Foi no encontro com Deus que eu fui confrontado, e veio à minha mente essa imagem, e veio à minha mente o meu pai dizendo: você é um vagabundo. E eu tinha que provar para mim mesmo que eu não era vagabundo. E naquele momento eu decidi que ninguém nunca mais iria me chamar de vagabundo. E obviamente depois eu me retratei com ela, pedi perdão, enfim. Eu já acho que eu sou até meio vagabundo. De qualquer forma, um ano depois de estarmos morando na casa da Dona Maria, aliás, um pouco antes, o meu pai sentou comigo e com o meu irmão e falou assim: Sérgio, Marcos, deixa eu conversar uma coisa com vocês, prestem atenção. Nós moramos aqui há X anos, eu sabia. E todos aqui pensam que a Dona Maria e eu somos os pais de fulano, Beltrano. Aí deu a relação, né? O Guinho, o Zezinho, o Luizinho, o tio Padre, todo mundo. Nós somos os pais. Então, quando vocês chegam aqui agora, isso está causando um desconforto. Então, eu gostaria que vocês dois chamassem ela de mãe. Aí eu falei: pai, isso não vai acontecer. Eu não vou chamar ninguém de mãe. E, obviamente, o tempo fechou. E fechou mais ainda, porque um dia na rua, um dos colegas falou assim: como é que é isso, Sérgio? Então quer dizer que seu pai e a Dona Maria lá têm 6 filhos e de repente vocês aparecem assim do nada. Como é que era o caso entre o seu pai e a sua mãe? E aquilo caiu muito ruim no meu coração. Eu falei: eu não posso deixar isso acontecer. Não, aí eu falei: não, não é assim não. Esse pessoal aí, ninguém é filho do meu pai não. Meu pai largou minha mãe, tá, que era casada com ele, e fez isso aí. Mas o bicho pegou, cara. O bicho pegou, e ali começou a haver um desconforto, porque os outros começaram a brigar, até que um belo dia meu pai chega para mim e para o meu irmão, senta com nós dois, foi dormir separado num quarto com nós dois, e conversou com a gente dizendo assim: eu arrumei uma outra pessoa. Eu disse: de novo, cara? De novo, cara? Eu vou levar vocês dois para conhecer ela. Falei: caramba. Bom, a boa notícia é que era no Rio de Janeiro. Eu ia sair de São Gonçalo. Era mais ou menos perto de Marechal Hermes, em Jacarepaguá, na Praça Seca. Falei: pô, beleza, tranquilo, já melhorou. Deus está começando a mudar a minha sorte. E aí então ele foi e nos levou para conhecer a mulher. No dia seguinte, a Dona Maria me cercou e falou: teu pai tem outro. Eu falei: oh, não. E você foi na casa dela e você vai me levar lá. Falei: cara, pô, isso daí vai dar ruim para mim. Você vai me levar lá. Aí ela contou a história, né? Que eu saí com seu pai, eu fugi com seu pai, porque ele já tinha me dito que ele iria arrumar outra família. Aí eu pensei assim, olha a história da bobinha. Eu pensei assim: é melhor que seja comigo do que outro. Eu pelo menos não vou deixar faltar nada para os meninos. Aí ela contou aquela história e eu, bobinho, eu peguei o ônibus e levei ela na porta da mulher. Quando meu pai chegou em casa, ele já chegou igual um bicho, já me levou para dentro do quarto e o pau quebrou. O que você fez? Eu falei: o que, pai? A Dona Maria apareceu lá na casa da Luísa hoje. Eu falei: sério? Ele: sério, caramba, rapaz, é claro que foi você que levou ela lá. Eu falei: foi mesmo, pai. Aí contei toda a história, mas ele não me bateu não. Ele casou outra vez e nós fomos embora, né? Viemos para o Rio de Janeiro, e eu acho que ficou pior ainda o negócio, porque a mulher ela era meio malinha, né? Mora com ela ainda, é casado com ela, é meio malinha. Tomara que ela não esteja aí. Tá não.
Tá não. Hoje eu penso assim, ela foi uma bênção na minha vida. Afinal de contas, ela casou com um cara que tinha 2 filhos, assumiu 2 garotos problemáticos. Nós éramos problemáticos. Não é uma pessoa que casa com um homem casado, já com filhos, pô, já entra perdendo de 2-0, numa situação complicada, problemática, a gente aprontou muito. Então, assim, ela também tinha os problemas dela e eu tinha os meus, meu irmão tinha os dele, enfim. Sei que, na verdade, ela teve outros 2 filhos, eu tenho 2 irmãos hoje por parte de pai, e os meninos saíram muito problemáticos porque havia uma superproteção muito grande, e sempre eu e meu irmão Marcos tínhamos que estar ali fazendo tudo o que tinha que fazer. A gente não podia sair para a igreja antes de fazer a faxina completa na casa, a gente não podia sair para a igreja sem lavar a louça, sem lavar a roupa, enfim, nós éramos... tinha que fazer tudo. Viemos para perto de Marechal Hermes, mas não dava tempo de ir para Marechal Hermes, porque o tempo não permitia. E quando eu passei na prova para a IAMS, a Escola de Aprendiz Marinheiro do Espírito Santo, eu fui embora, e então o negócio ficou muito pior para o meu irmão, porque ele começou a segurar o negócio sozinho. E a gente sempre trocava cartas, a gente não tinha, obviamente, internet, e-mail naquela época, e a gente trocava cartas, eu tentava protegê-lo de qualquer forma. Enfim, num belo dia eu chego no Rio, e o meu irmão está mal, ele tinha ido embora para a casa da avó, porque meu pai tinha colocado ele para fora de casa. Depois que eu me formei, que voltei, ele voltou, consegui trazer ele para casa, e um dia eu peguei ele arriado, chapado, com a cara dentro de uma lata de cola de sapateiro, ele estava cheirando, ele estava quase desmaiado. Aí eu tirei a cola dele e abracei com ele, sentei com ele novamente, comecei a mostrar para ele, cara, é isso daí que falaram de você, foi isso aí que falaram de mim, que nós seríamos marginais, que nós seríamos drogados, você não pode fazer isso e tal. E ele estava muito mal, desesperado. E ele, quando fez idade, eu paguei um curso de preparatório para ele, e ele fez o curso preparatório, eu já estava trabalhando, já tinha meu dinheiro, ele passou na escola também de aprendiz marinheiro, foi embora, e graças a Deus, ele se formou hoje, ele é suboficial da Marinha, aposentado, está tranquilo nesse sentido, e é pastor também, não é? Enfim, foi um período assim muito difícil, muito complicado, e eu com 14 anos, depois 15, 16, enfim, eu tinha de certa forma que mentorear, pastorear, orientar o meu irmão, para que ele pudesse estar dentro dos princípios, dos caminhos, porque ele não tem sequer lembrança da minha mãe, porque eu não sei se deu algum apagão na cabeça dele, eu não sei, não é? Mas foi assim um período muito difícil. Queridos, deixa eu dizer para você, pai, a figura de um pai na vida de uma criança é algo que talvez a gente não consiga mensurar. A importância de um pai presente, de um pai que mostre o caminho, de um pai que te proteja, que proteja. E muitos de nós talvez não estejamos sendo pais dentro daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, dentro dos princípios de Deus. Nós precisamos ser referências, nós temos que ter o exemplo, nós temos que mostrar o exemplo com nossa vida. E se o seu filho não começar a discernir em sua vida, não começar a ver em você a segurança, o porto seguro, ele vai ser alguém inseguro, ele vai ser alguém que não acredita nele mesmo, ele vai ter problemas de alma muito graves. Isso é princípio da palavra de Deus. Quando nós não temos uma mãe presente, que nos oriente, nos mostre o caminho, nós começamos a desenvolver uma série de lacunas na nossa alma, que são extremamente prejudiciais para a nossa vida, são extremamente prejudiciais para a nossa história, para a nossa existência. E nós precisamos também detectar esses momentos que nós estamos hoje chamando de esquinas da nossa vida. Esquinas onde você tem tudo para tomar uma atitude ou uma outra atitude, e onde a decisão está na sua mão. Eu sei que existem pessoas que teriam tomado outras decisões, e com certeza as decisões que eu tomei junto com meu irmão não foram as mais nobres na vida, mas de qualquer forma, nós conseguimos seguir dentro dos caminhos de Cristo, e hoje somos homens de bem. Mas quantas vezes nós entramos por esquinas, pegando atalhos que não foram os mais corretos, talvez por falta de alguém que fosse o nosso mentor, alguém que fosse aquela pessoa, aquela figura de autoridade, de liderança, para nos direcionar na nossa vida. Às vezes nós não temos nada, mas aquilo que nós temos, nós podemos dar. Em todo o tempo eu tentava de alguma forma testificar acerca de Jesus. Em alguns momentos da minha vida eu fiquei um pouco revoltado com Deus, porque afinal de contas eu poderia ter passado determinados momentos melhores do que eu passei.
E às vezes dentro do sofrimento, dentro da crise, do momento difícil, nós pensamos uma série de bobagem. E nós precisamos confiar. Ter confiança no sofrimento, não é? Conforme o tema da clínica que vai começar sexta-feira que vem. Nós precisamos confiar que tudo está nas mãos de Deus e de alguma forma, assim, hoje eu uso muitas coisas para ministrar e abençoar a vida das pessoas que eu aprendi com a minha história, ou seja, se a minha história, mesmo tendo sido um pouco difícil, eu tenho certeza que muitos de vocês, se subissem aqui hoje para contar as suas histórias, seriam também histórias muito complicadas. Com certeza muitos de vocês têm história muito pior do que a minha, muito mais difícil, de muito mais dificuldades, de maiores perdas, porque todos nós temos o nosso histórico. Mas o seu histórico te possibilitou estar aqui hoje, te possibilitou estar diante de Cristo, e hoje você tem experiências dentro da sua história, dentro daquilo que Deus permitiu você viver, dentro daquilo que você experimentou na vida. E são coisas difíceis, sim, são coisas difíceis que às vezes nos comove, sim, às vezes nos comove, mas Deus permitiu isso acontecer e você está aqui. E você precisa tomar direções na sua vida que façam com que você chegue onde Deus quer chegar. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo: se Deus não abrir uma porta para mim até essa semana, eu arrombo uma. E essa pode ser uma das piores frases que um pastor pode dizer. Pessoas que passam a desconfiar do sofrimento, passam a desconfiar da sua própria história, e começam a perder Jesus como referência. Esse homem equilibrado, esse homem que se declarou Deus, esse homem que quando estava caminhando no fio da navalha, ele conseguiu discernir os pensamentos e os sentimentos daqueles que estavam lhe chamando de mestre. Aqueles fariseus chegaram naquela conversa, jogaram a mulher flagrada em adultério no chão e perguntaram: mestre. Tudo que viria depois dessa palavra mestre estaria impregnada de falsidade, estaria impregnada de tendências malignas nas quais Jesus não embarcou, porque ele percebeu. A Bíblia diz que Jesus conhecia o coração do homem, ele conhecia o coração do homem, e ele simplesmente não embarcou. E quantas vezes nós então passamos por dificuldades muito grandes. Essa semana foi ontem, entrou no meu WhatsApp, fazendo contato comigo, um rapaz, um homem hoje, chamado Alexis Keller. Não é isso? Kessler, Alexis Kessler, isso. Ele é filho de um grande pastor da Assembleia de Deus, pastor Nemuel Kessler. E eu conheci o Alex há 30 anos aproximadamente. Eu congregava, eu tinha portanto 20 e poucos anos, eu congregava numa igreja evangélica Maranata, lá no Rio de Janeiro, na Praça Seca, onde nós ainda morávamos com o meu pai. E ele um dia falou assim: cara, eu conheço uma família em Nova Friburgo, vamos lá passear. Eu não conhecia Nova Friburgo, e nós fechamos e viemos passear. Só que as pessoas que viriam com a gente, duas moças que a gente estava assim meio de paquera, ele estava paquerando as duas, entendeu? Aí elas duas desistiram, falaram: não, a gente não vai para a casa dos outros. Eu falei: não, não vou também, não, vamos. E ali eu estava diante de mais uma esquina da minha vida. Eu não sabia, para mim era apenas um passeio, mas Deus estava ali mudando a minha história. Eu pensei que fosse apenas mais uma esquina, mais um passeio, mais um momento que eu iria conhecer uma cidade que eu tinha ouvido falar simplesmente. Nós viemos, ele queria muito que eu viesse com ele, porque eu tinha carro, e ele não. Eu tinha uma Brasília maravilhosa, 74, na época prestava, tanto que veio a Friburgo, né? E então, só que ele falhou, ele colocou para a família que queria nos receber, chegaria 2 horas, eles entenderam que era da tarde, mas foi da madrugada. Eu não deixei ele chamar, porque eu fiquei muito incomodado com aquilo, e nós dormimos dentro do carro. Eu não tinha nem casaco para Friburgo, era junho ou julho, um frio de rachar, e nós dormimos no carro,
Não é? E, assim, é porque eu não tinha tendência mesmo, porque então eu ia dormir agarrado com ele dentro do carro. Mas como não tinha tendência, ele para lá, eu para cá, mas aquela luta dentro do carro, enfim. Aí no dia seguinte ele falou assim: eu conheço um pessoal de um grupo de louvor muito legal, e eu queria ver esse pessoal. Eu falei: então vamos. E nós fomos na Shots. Aí era aquele rapaz ali, aquele jovem senhor hoje, que estava lá, Ricardo. Foi a primeira pessoa que eu conheci em Friburgo. Não sei se você sabe disso. Esse é Ricardo, meu amigo, tudo mais, e conversamos e tal. Aí o Ricardo falou: o grupo, você quer ver o pessoal do grupo? Vai ter uma apresentação hoje, nós vamos ministrar na Assembleia de Deus do Conselheiro Paulino. Onde fica? Explicou para a gente, nós fomos para lá. Aí lá conhecemos o pastor Wilson, conhecemos o pastor Ricardo, Mazinha, Lene, Mazinha, Lene, pastor Wilson, a Lene, pastora Neiva, a Lene. Enfim, conheci o Israel, né, e a Lene também. A Roseliane estava junto, né, e a Lene, o Nelis, a Nene. Enfim, tinha um monte de gente lá. E a Lene, não sei se eu esqueci dela. E assim, quando eu bati nos olhos, os olhos nela, falei: gente, eu estou diante de uma encruzilhada da minha vida, e eu vou dar um bote, porque Jesus vai mudar a minha história. Na verdade, essa mulher mudou a minha história, viu? Se eu não tivesse conhecido ela, eu estaria provavelmente em Marechal Hermes, ou em São Gonçalo. Então nós nos conhecemos. A partir da semana seguinte eu comecei a vir em Friburgo praticamente todas as semanas, até que um dia nós casamos, não é? No dia do nosso casamento, foi assim algo interessante, porque na festa de casamento começou a haver uma situação assim bastante delicada, que foi o que impulsionou a gente sair da igreja onde nós congregávamos. Era uma igreja abençoada, onde nós aprendemos muito, eles principalmente, porque eu só tinha 6 anos em Friburgo, mas eles estavam a vida inteira, enfim. Mas como nós viajávamos praticamente todo final de semana, íamos abençoar, íamos ministrar e éramos ministrados, porque chegávamos em igrejas onde nós víamos meninas de calça comprida ministrando e Deus abençoando. Meninas com cabelo cortado e com batom nos lábios, falando em línguas e Deus usando. E a gente começou a ser ministrado com aquilo, a gente começou a ser mentoreado, pastoreado por Deus acerca daquelas coisas, e nós começávamos a compartilhar, e íamos em muitas outras denominações. Então acontecia que nós começamos a entrar num rumo de colisão com a liderança da nossa igreja, e foi justamente no meu casamento que essa situação aconteceu, no dia 5 de dezembro de 92, acertei? E então nós fomos embora em lua de mel, né? Nós estávamos entre ir para Paris e Londres, mas preferimos ir para Rio das Ostras, numa casa emprestada que um amigo da família emprestou para a gente. Nós fomos para Rio das Ostras e ficamos lá uma semana. Quando nós voltamos, a coisa já estava mais ou menos encaminhada, e o grupo falou com a gente assim: nós estamos indo embora, nós vamos sair da igreja, e cada um de nós vai procurar uma igreja. Falei: mas o que aconteceu? E eles conversaram com a gente não sabia de nada. Eu e Lene ficou logo toda alegrinha: oba, que bênção. Então, não, que bênção não, Deus tem que falar com a gente. Aí o Wilson falava assim: Deus falou que é para todo o grupo. Tudo bem, se é para todo o grupo, ele vai falar comigo. E ali então, quando nós pensávamos eles pensavam quem ia para onde. Nessa época eu trabalhava no Rio, e eu começava a transicionar o meu negócio para cá. Eu tinha uma profissão que fluiu muito, rompeu muito, né? E hoje, se eu continuasse fazendo o que eu fazia na época, eu estaria rico. Eu consertava máquina de escrever. Eu era mecanógrafo. Tinha uma empresa de consertos e vendas de máquina de escrever, era no coração de Madureira, então eu estava bem na fita. É uma outra história. Eu, meu pai, mais 2 sócios lá, lutando, 2 meses de aluguel atrasado, conta de luz, cobrador em cima, uma luta. Até que um dia eu cheguei para trabalhar e a porta estava arrombada, tinham feito a limpa. Aí os 3 jogaram a toalha: não, estamos indo embora. Eu falei: não tenho mais nada que perder mesmo, vocês passam tudo meu nome. Passaram. E eu procurei cada um dos que foram furtados, foram roubados, né? E negociei com todo mundo, e a partir dali as coisas começaram a fluir. Enfim,
Eu estava vivendo no momento da ceifa, um momento muito bom. Em um ano, eu havia construído minha casa, eu havia comprado todos os móveis, eu troquei muito móvel em máquina de escrever, troquei sofá em máquina de escrever, enfim, em assistência técnica, enfim, nós conseguimos montar nossa casa, construir e montar a casa em um ano. Eu estava ganhando na época que eu não ganho ainda hoje. Mas assim, era um momento muito bom, e eu estava querendo transicionar a minha empresa para cá. Eu comecei a abrir uma aqui também, ficava 3, 4 dias lá e 2 aqui. E aí houve aquela situação. Aí o Nelis, pastor Nelis Nilson Buarque de Lima, se eu não me engano é isso. Ele era já evangelista, e então ele falou assim: eu quero congregar no Ministério Ceifa. Ele já conhecia o bispo Eliel, e ele foi procurar o pastor Eliel, pastor na época, para que ele pudesse estar indo para Teresópolis para congregar. Pastor Eliel, quando ouviu a história do Nelis, falou assim: eu quero conhecer esse grupo, e veio a Friburgo. Eu estava no Rio, num desses dias que eu estava trabalhando no Rio, aí fizeram contato comigo: hoje vai ter a reunião tal. Não, mas Deus não falou comigo. Mas vem aqui, quem sabe Deus fala com você. E eu vim para a reunião. Nós nos reunimos na casa do pastor Ricardo e da Mazinha, e ali fizemos uma reunião com o pastor Eliel, e ele apresentou a visão da ceifa. Falei: cara, é isso que eu quero para a minha vida. Essa visão que a gente está procurando, todo mundo assim encantado, é isso aí. Mas Deus não havia falado comigo. Aí a Lene toda alegrinha: e vamos? Falei: Lene, Deus não falou com a gente. Deus tem que falar muito claramente com a gente. A gente não pode dar passos em falso. Queridos, nós temos que confiar em Deus. Às vezes nós estamos buscando direções de Deus, e nós queremos arrombar portas na nossa vida. Quantas pessoas estão hoje querendo uma direção de Deus, mas estão inquietas? Pessoas que querem uma diretriz em suas vidas, mas não conseguem dar um passo sequer direcionados pela orientação de Deus. Pessoas que não sabem para onde vão, não sabem o que fazem, porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Eu coloquei: Deus, se é para que a gente venha, eu quero que o Senhor fale diretamente comigo, ou então eu não venho, porque eu não quero sair do centro da sua vontade. Já errei tanto na minha vida, já fiz tantas coisas erradas na minha vida, e eu não quero. E então nós fizemos a oração final, depois de passar tudo aquilo, e o pastor Ricardo perguntou assim: aí bota o seu nome, porque ele estava fazendo uma carta. Essa carta, eu achei essa carta. Aí depois vai ser que me passou, né? Nós vamos em janeiro do ano que vem colocar ela no informativo, a carta de pedido de desligamento, porque vai ser um informativo comemorativo, 25 anos da igreja, né? Então nós vamos estar fazendo, enfim, um ano comemorativo. E eu falei assim: não, Ricardo, porque Deus não falou comigo. E terminou a reunião, e Deus não havia falado comigo. Ele orou, o pastor Eliel orou, e Deus não havia falado comigo. Helene tristinha, já imaginando as meninas tudo de calça comprida e ela de saia. Queridos, ela nunca tinha colocado uma calça comprida na vida dela. A primeira vez que ela... Já está tarde? Eu ia contar como foi que ela botou a primeira calça comprida dela. Não pode não? Então não vou contar não. Não vou contar não. Pode contar não mesmo? Não? Então tá. Depois quem vai dormir na sala não são vocês não. Não, ela falou que não, entendeu? Ninguém aqui me manda não, a não ser ela. Já liberou? A gente, domingo de manhã, a gente já estava na ceifa, domingo de manhã, rápido, antes que ela desista. A gente indo para a escola dominical e a Lene se arrumando. Aí eu vejo ela no estado, né, passando de um lado para o outro. Tinha acabado de acordar a lua de mel, né, o couro comendo direto, enfim. Aí ela ali, ó, desfilando de um lado para o outro, eu apreciando a paisagem. De repente eu olho e ela está de bota e de calcinha. Eu falei: e vai pegar a calça para botar. Ela não sabia que para botar calça comprida tem que tirar a bota. Ela nunca tinha usado uma calça comprida. E ela, quando começou a meter aquilo, eu comecei a rir. Eu falei: Lene, tem que tirar a bota. Ela não sabia, só usava saia. Saia tem boca larga, né? Hã? Ela falou que é por minha conta.
Aí, de qualquer forma, assim, no final daquela reunião, ele havia orado, já terminada a reunião, o pastor Ricardo perguntou, e aí, vamos? Eu falei, não bota o nome, porque Deus não falou comigo. Então, quando ele ia liberar o pessoal, o pastor Eliel falou assim, Deus está colocando algo no meu coração. Quando ele falou isso, eu não sei se você acredita nessas coisas. Eu sou pentecostal, né? Eu acredito nesses mistérios assim. Quando ele falou, Deus tem algo, Deus colocou algo no meu coração. As palavras dele foram exatamente essas. Deus colocou algo no meu coração. E quando ele falou, Deus colocou algo no meu coração, o Espírito Santo testificou com o meu espírito. E Deus falou assim comigo, é a tua resposta, ouça, porque essa é só para você. E ele falou assim, o Espírito Santo me mostrou que o pastor da igreja Ceifa de Nova Friburgo está aqui. Aí eu falei, eu não queria ser pastor. Falei, caramba. Aí todo mundo foi abraçar o Nélis, porque ele já era evangelista, e eu fui junto, todo mundo, meu pastor, eu fui lá também, meu pastor e tal, beleza. Quando terminou a reunião, o pessoal está dispersando, eu falei com a Lene, Deus falou comigo, nós vamos. Ela, que benção, é mesmo? Como que Deus falou com você? Não, aí é coisa entre eu e Deus, eu não vou te falar não. Não, mas aí não. Aí eu falei para o Ricardo, bota o nosso nome, porque nós vamos. Ele falou, mas o que houve e tal, e todo mundo. Eu falei, queridos, olha só, eu não vou falar com ninguém o que aconteceu, só vou dizer que Deus falou comigo. Porque o dia que abrisse uma porta e eu viesse a pastorear a igreja, amados, eu teria que ter certeza que foi Deus que colocou. E não porque houve uma tendência, porque se conhecia uma palavra profética. Você entende? Deus não precisaria dessa ajuda. E tanto minha esposa como o grupo e a igreja ficaram sabendo como foi no dia da minha posse, 2 anos depois. Nós fomos para Sumidouro. E assim é interessante, porque às vezes a gente tem um ministério, a gente tem um chamado, e a gente não sabe como vai acontecer. Eu particularmente não sei qual foi o momento do meu chamado. Eu sei que eu sempre mentoreei, eu sempre pastoreei. Vocês ouviram a história do pastor Nilma? Quem não estava aqui no dia que ele ministrou? Todo mundo estava? Quem não estava? Faz assim. Tão rapidamente. Quando eu cheguei na Marinha, eu conheci um rapaz que era da minha turma. Não, ainda tem tempo, ainda estou com crédito ainda. Faltam 20 minutos ainda. Amém? Amém. Então, amém. E então ele chegou e ele era assim um católico praticante. E ele colou comigo, eu colei com ele, eu comecei a evangelizar ele. Em alguns momentos nós tínhamos alguns conflitos e eu falei assim para ele, resumindo a história, vamos começar a ler na Bíblia? Ele falou, boa ideia. E todos os conflitos que tínhamos eu pegava a Bíblia, mostrava para ele e ele ficava quebrado. Mas ele era aquele católico exemplar. Posteriormente eu fiquei sabendo que quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele começou a mostrar para o padre, ele levava em cada folga que a gente tinha, ele só não me dizia para o padre, olha aqui o que meu amigo me mostrou. E o padre tentou 1, 2 vezes, mas depois ele falou assim, Luiz, que é o nome dele, o seu amigo tem razão, é isso aí mesmo. Tem como fugir disso aí não, é isso aí mesmo que ele está dizendo. E ele entrou em conflito, quando juramos bandeira, ele veio para o Rio de Janeiro e começou a entrar em conflito com a igreja. E eu não sabia, eu pensei que fosse um cara inalcançável, eu simplesmente ministrava a palavra de Deus para ele, eu simplesmente mostrava o caminho para ele. Eu agora, há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, eu perguntei ao meu irmão Marcos, ele ainda estava na ativa, Marcos, você consegue localizar um amigo meu? Pô, eu tenho um amigo lá da época de escola, eu queria tanto ver ele. Ele falou, sabe o nome dele completo? Eu falei o nome dele completo, eu lembrava. E ele depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele me ligou dizendo assim, Sérgio, olha só, eu tenho 2 notícias. Primeiro, eu consegui o telefone dele. Ele serve lá na Bahia, no interior da Bahia, numa base naval lá na Bahia e tudo mais. Sim, é uma notícia é que ele é o comandante da base, cara. Ele nem vai lembrar que você existe. Eu falei, Aí sabe aquele negócio, gente, eu peguei o telefone, amassei, joguei no lixo. Eu estava aqui na igreja, joguei no lixo. Passou o tempo. Algum tempo depois, ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, um amigo no Facebook, que também era amigo, era lá da Marinha, ele fez contato com esse rapaz, perguntou, você tem contato com o Paim? E ele mandou um recado para mim, Paim, tudo bem, você lembra do Nilma? Claro que eu lembro do Nilma. Ele falou, ele está querendo falar com você, e mandou o telefone, eu liguei para ele. Aí eu liguei, e aí, quem é que está falando? Ele, é Luiz Antônio Nilma dos Santos, de Souza. Ele falou, sim, sou eu, quem está falando? Tenta adivinhar. Ele falou, Sérgio Paulo Garcia Paim. Falei, caramba, o cara lembrou meu nome todo. Falei, rapaz, você lembrou de mim? Ele falou, como eu não lembraria do cara que me ganhou para Jesus?
como eu não lembraria do meu pai na fé? Queridos, quando a gente planta, quando a gente investe em vidas, quando nós começamos a mentorear as pessoas, quando nós tentamos viver um exemplo cristão para as pessoas, e quando nós aceitamos as direções de Deus para a nossa vida, ainda que elas sejam direções aparentemente duras, aparentemente difíceis, aparentemente pedregosas, mas quando nós simplesmente decidimos passar por essas vias, por essas estradas, guiados por Deus, Ele vai nos honrar, Ele vai caminhar junto com a gente. Nenhuma pregou aqui há algum tempo atrás. Aliás, eles vão estar na Clínica da Alma, ele e a esposa. Se você quiser conhecê-lo, se inscreva para a Clínica da Alma. A mulher dele vai ministrar. A mulher que largou ele quando ele se converteu, ele falou: eu passei uma luta, cara, minha noiva me largou porque eu me converti. E ficamos separados um tempo depois, ela voltou, meu pai me botou para fora de casa porque eu deixei a religião. Amados, a religião pode matar. Esse pessoal que confrontou Jesus acerca da mulher flagrada em adultério, não eram os pecadores, os cobradores de impostos, eram os religiosos, eram os representantes da religião, e queriam acuar a Jesus e matar Jesus. A religião pode matar, pode colocar um filho para fora de casa, pode desmanchar um noivado, pode abrir mão de oportunidades. Religião, tradição pode escravizar você, porque quem liberta não é religião, quem liberta não é uma bandeira denominacional, é Jesus quem liberta a vida do homem. E aí, nós nos encontramos e foi um momento muito legal, muito interessante, né? Porque ele contou a história. Hoje ele é pastor numa igreja no Rio de Janeiro, a esposa é psicóloga, vai ser uma das palestrantes da Clínica da Alma, e assim foi uma bênção na nossa vida. E hoje nós estamos aqui, amados. No dia do meu chamado, quando eu decidi, eu falei: eu vou começar a transicionar o meu negócio, mas não do Rio para Friburgo, eu vou encerrar minhas atividades, porque eu sei que está chegando a hora de Jesus me chamar para o ministério. Então, um ano depois da igreja Ceifa fundada, eu ainda tinha alguns negócios, assim, praticamente tudo já estava encerrado, eu já tinha entregue tudo e pedi um serviço provisório à minha sogra, né? Comecei a trabalhar de cortador na confecção. E então, Deus me chamou. Eu estava no banheiro, tomando banho, e o telefone tocou. Não tente imaginar a cena, não precisa. Eu estava todo ensaboado ali na luta, e minha esposa levou o telefone sem fio e falou: telefone para você. Quando eu atendi, desliguei o chuveiro, atendi, era pastor Fernando, vice-presidente do Ministério Ceifa. Pastor Eliel estava nos Estados Unidos. Ele falou: Sérgio, eu tenho um desafio para você, me falaram para falar com você. Então diz: tem uma igreja em Sumidouro e eu preciso de um líder, de um pastor, você aceita? Eu falei: aceito. Ele disse: você não quer orar sobre isso? Eu falei: não, não preciso, eu já tenho orado sobre isso. Se a porta que Deus abrisse, eu iria entrar por ela, porque eu creio que é a porta de Deus. Foi nessa ocasião, um pouco antes, que esse sujeito... Fica em pé aí, abençoado. Esse careca aqui. Aliás, ele está com um projeto. Você está nesse projeto junto com ele, né? Tá, não está? Ele está no projeto. O Thiago Batata, ele está fazendo agora umas próteses de cabelo. E daqui a alguns dias você verá o Neizinho cabeludo aqui na igreja. É a igreja Ceifa acabando com as tradições mesmo, né? Pode sentar, meu irmão. Muito obrigado. Eu, na época que trabalhava ainda com máquina de escrever, eu estava vindo de Sumidouro, aí um garoto pediu carona, eu falei: acho que eu vou evangelizar esse garoto, ele deve estar indo para a faculdade. Então eu encostei e perguntei: você está indo para onde? Friburgo. Você faz faculdade de Friburgo? Eu faço direito em Friburgo e tal. Entra aí, eu vou te levar. Aí ele entrou no carro, eu comecei a evangelizar ele e tal. Enfim, quando eu cheguei em Sumidouro, ele era pá virada. Quando eu cheguei em Sumidouro, a primeira reunião que a gente fez lá na casa, numa garagem, né, depois que terminei, eu estava pregando, eu estava ministrando a palavra, ele fica em pé, eu não lembrava mais dele. Ele fala assim: com o que você trabalhava antes de ser pastor? Eu falei: eu trabalhava com máquina de escrever, consertando máquina de escritório. Ele falou: foi você. Foi você, foi você. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu comecei assim a fazer uma revisão de vida. Eu falei: eu já fiz um monte de bobagem na minha vida, o que eu fiz, cara? Que foi você? Eu falei: que foi que fui eu?
foi você que me evangelizou. Aí ele contou a história, eu falei, cara, eu lembrei da história que ele contou, e tinha sido eu mesmo. Então assim, Deus, Ele pode fazer coisas grandes, e às vezes a gente investe em vidas que estão em situações semelhantes à dessa mulher, flagrada em adultério, prestes a ser apedrejada. Existem pessoas aqui hoje que estão com a vida também no fio da navalha, vidas que estão talvez desregradas, vidas que estão abaladas, vidas que estão em recuperação, e outras que estão vivendo momentos cruciais em sua vida, e decisões certas te conduzirá a vidas com propósito com Deus, e decisões erradas vai destruir a sua vida, querido. Você entende isso? Nós precisamos tomar as decisões certas, nós precisamos abraçar com Jesus, independente de qualquer circunstância de vida. Nós precisamos esperar a vontade de Deus na nossa vida. Nós ficamos um ano em Sumidouro, no segundo ano, no segundo aniversário da Igreja Safe, eu estava voltando de Sumidouro, eu viajava com o carro emprestado da minha sogra, e estávamos voltando, eu, Lene e Jorjão. Ele ia para tocar guitarra com a gente, porque não tinha ninguém lá de Ministério de Louvor. E quando eu estava passando para deixar o Jorge aqui no centro, que eu, se eu não me engano, morava no Cordoeira, aí eu falei assim, o pastor Eliel entrando ali. Ele, não é possível, que eu vi o pastor Eliel entrando ali, ali na cantina do Júlio, né? Aí nós paramos o carro, conseguimos estacionamento, fomos até lá. Aí quando eu cheguei lá, estava a diretoria da igreja lá, pastor Ricardo, pastor Wilson, estava a turma toda lá. Aí eu chamei, aí eles perguntaram, como é que vocês acharam a gente aqui? Não, eu vi o senhor entrando. Aí o Wilson já veio me abraçando, falando, meu pastor e tal. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele contou a história, houve uma situação, e nós precisamos enviar o pastor Arcélio para Uberaba, e o nome que foi mencionado para assumir a igreja de Friburgo foi o seu. E nós assumimos a igreja, e no dia que nós assumimos, eu contei a história de como Deus havia falado ao meu coração. Queridos, amanhã eu vou ao Rio, eu vou buscar pastor Eurico, pastora Miriam e os filhos, eu vou ao Rio amanhã. E eu vou ver meu pai, eu vou ver a dona Luísa, vou ver meu irmão. Sabe por quê? Porque eu não tenho assim nada no meu coração, pelo contrário, eu não tenho que ter nada no meu coração. Sabe por quê? Porque eu ainda consigo assimilar muitas coisas boas que o meu pai me ensinou. Eu vi muitos exemplos bons na vida dele. Eu me lembro uma vez que meu irmão falou assim para mim, numa dessas crises, ele falou assim para mim, Sérgio, quando nós casarmos e tivermos filhos, ou nós seremos ótimos pais, ou seremos um fiasco. Eu falei, mas vai depender da gente. Vai depender das atitudes que a gente tomar, do que a gente vai pegar para a gente, o que a gente vai abrir mão. Ele falou, porque ou é uma coisa ou outra, a gente dificilmente vai ser mediano. Eu falei, é provável, mas vai depender só de nós. Eu consegui de alguma forma pegar muitos bons exemplos do meu pai. Meu pai era um sujeito sério, de que cumpria seus compromissos, sempre pagou suas dívidas. Eu nunca vi na minha vida alguém cobrando meu pai. Ele era uma pessoa séria de palavra, uma pessoa que da forma dele, ele tentava proteger os filhos. Queridos, uma das únicas cenas que eu lembro do meu pai, é algo assim extremamente bobo, vamos dizer assim, mas eu me lembro, e aquilo marcou tanto a minha vida. Eu cheguei em casa assim meio choroso, e então ele me perguntou assim, o que houve? Ele estava numa visita lá em casa, ele nem morava mais com a gente, eu era novinho, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Falei, não houve nada, o que houve? Aí alguém falou para ele, o João, eu me lembro o nome do cara, o João bateu nele. João, quem é o João? É um grandão, o cara tinha uns 15 anos, eu tinha 9. O que ele fez? Ele me pegou assim, ele pegou o Serginho assim e jogou, e ele se arrebentou ali no chão. Vamos lá que eu quero ver quem é esse João. Eu falei, não, pai, tal, e ele me levou lá. Aí estava lá o João brincando com o pessoal, vem cá, você que é o João, João, eu queria só saber, só entender, como é que você fez com meu filho? Foi assim? Pegou ele, deu na banda e jogou ele no chão, igualzinho ele fez comigo. Ele, não, senhor Raimundo, foi assim que você fez com ele? Então você não faça mais isso não, rapaz, porque pode machucar. Vamos embora, Sérgio, foi embora. Cara, eu saí, sabe, caraca, maluco, meu pai chegou aí, me defendeu, cara, comprou minha briga, eu senti que eu tinha um pai, eu sentia que tinha alguém por mim. Você entende? Coisas simples que marcam a vida de uma criança, e às vezes nós que conhecemos os princípios, conhecemos os mandamentos, somos cristãos, e falhamos em coisas básicas, porque às vezes não somos pais.
porque às vezes não somos maridos, porque às vezes não temos exemplo de vida. Amado, você é injustificável. Eu não sei qual foi a sua história, mas a sua história pode ser muito triste, muito difícil, mas você teve momentos, tempos de decisão, e você é quem vai determinar o que você vai ser, qual vai ser a sua vida. Não tem argumento, a decisão é sua. A vida pode ter te direcionado para alguns lados difíceis, para alguns caminhos tortuosos, mas é você quem vai decidir o que você vai ser, quem vai ser você. Você entende? Você quem vai decidir, é você que vai tomar a sua decisão. Eu estou pensando aqui numa bobagem, mas eu vou falar com vocês. Porque me ocorreu agora, eu tive que trocar o carro com o pastor Ricardo, porque no meu carro não vai caber pastor Eurico, Miriam e os 2 filhos, né? E eu vou com a caminhonete dele, bonitona, para o Rio. Eu já estou me vendo chegando em Marechal Hermes com aquela caminhonete, tirando uma onda, olhando. Aí o marginal, ó, o maconheiro. E obviamente não vou dizer para ninguém que não é minha, né? Vou tirar onda amanhã. Viu? Já fica sabendo que sua caminhonete vai passear lá em Marechal. Ela tem seguro, não tem? Tem? Beleza. Então tá tranquilo. Tranquilo. Querido, Deus nos abençoa. Deus ministra no seu coração. Não importa o que aconteceu. O que importa são as decisões que nós tomamos diante do Senhor. Permita Deus te mentorear. Permita dentro da igreja você ser mentoreado por pessoas que tenham algo de bom para passar para você. Comece a discernir as esquinas de sua vida, para que você comece a perceber os caminhos que você tem que tomar. Porque uma decisão diferente, que nós tivéssemos tomado lá atrás, com certeza eu não estaria aqui. A igreja Safe existiria, porque eu não sou a igreja, e ela existia no projeto de Deus. Eu só não estaria aqui, seria outro. Porque Deus não precisa de mim, sou eu quem preciso dele. Mas que bom que eu consegui pegar o caminho certo. E você não precisa estar errante, mas tem que tomar decisões que nem sempre serão fáceis. Decisões que às vezes serão difíceis, para se manter dentro dos princípios. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.